Meus prezados e queridos irmãos, meus distintos alunos, eu vos cumprimento com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede de poder voltar a comunicar com cada um de vocês para postar mais um comentário de uma das nossas lições da CPAD. Hoje nós temos para a nossa reflexão a lição de número 3, de 16 de julho de 2023. A lição de hoje tem como título O Perigo do Ensino Progressista. Esse é um tema muito importante. Nós falamos na semana passada sobre a deturpação da doutrina bíblica do pecado e houve uma abordagem assim de leve sobre a questão da teologia progressista, uma crítica assim bem leve em relação a essa questão dessa troca, dessa inversão de valor da verdadeira teologia com as novas teologias, com uma nova forma de fazer uma releitura da Bíblia, redefinir essa questão de pecado, a questão da maneira de se comportar diante da sociedade, a forma como encarar a própria salvação em si, tendo de uma certa forma uma confusão quanto o verdadeiro papel da igreja enquanto uma obra espiritual, ela deixando de fazer isso e aí andando mais por uma via de um liberalismo teológico, e aí toda a consequência advinda de tudo isso. E hoje nós iremos falar mais especificamente sobre a questão do perigo do ensino progressista. Aí o textuário da nossa lição está em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1. Esse verso ele vai aparecer na leitura bíblica em classe, que diz o seguinte: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Não vou entrar no comentário desse texto, porque ele vai reaparecer aí na leitura bíblica em classe, então eu não vou estar comentando nesse momento. Aí a sequência, a verdade prática da nossa lição, ela nos apresenta o seguinte: os ensinos progressistas buscam desconstruir a fé cristã por dentro e afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-as meras militantes de causas sociais. Achei bem interessante aqui o que o comentarista ele coloca na verdade prática, pois nos mostra que os ensinos, essa teologia progressista, os ensinos progressistas, eles buscam destruir a fé cristã por dentro. Ou seja, é um ensinamento que surge dentro da igreja, para que a partir da própria igreja haja um desvirtuar da mensagem do Evangelho. Portanto, tenta buscar destruir a fé cristã por dentro e afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-as meras militantes de causas sociais. Eu acho isso aqui bem interessante, por quê? Porque nós vivemos num contexto onde há uma crescente onda de pessoas que se dizem evangélicas, mas que entra por o caminho da militância enquanto grupo religioso e às vezes levantam uma bandeira que, ao meu ver, é uma bandeira, como a lição passada ela colocou muito bem, uma bandeira política, uma bandeira de defesa de causas sociais, como se o evangelho fosse, ou a igreja fosse apenas uma sociedade, uma instituição social que ela tem que, de uma certa forma, se enquadrar
dentro da sociedade como mais uma entidade social. É claro que eu não nego, e a Bíblia também não nega, o papel social da igreja, isso é indiscutível, mas é necessário que nós entendamos que a igreja ela é uma obra espiritual. E quando eu falo a igreja enquanto obra espiritual, não estou dizendo a igreja organização, mera organização. Estou dizendo a igreja enquanto corpo de Cristo, enquanto noiva de Cristo. Então é necessário que nós entendamos que a igreja, ela de fato, enquanto corpo de Cristo, é uma obra espiritual. Ela tem relações sociais, sem sombra de dúvida. Mas nós não podemos confundir a função da igreja e entrar pelo caminho da militância, como se a igreja fosse um dentre os vários movimentos sociais, políticos, que de uma certa forma tem um foco em militar as questões da sociedade, para a sociedade, como se a nossa pátria, como se o nosso objetivo final estivesse voltado para esta vida. A Bíblia ela nos ensina que aqueles que usam dessa vida, isso dizendo para os cristãos, devem usar dessa vida, mas não como sendo dessa vida, falando com minhas palavras. Ou seja, nós temos que sermos seres sociais, participarmos da vida social, dar nossa contribuição enquanto pessoas, enquanto igreja, organização, mas nós não podemos perder de vista que não faz sentido a igreja sem o cabeça que é Cristo. Então a igreja, antes de ser uma obra social, uma obra que tem uma relevância na sociedade, no mundo material, no tocante às questões meramente humanas, materiais, a igreja ela deve se comportar como um corpo de Cristo, como a noiva de Cristo, como uma obra espiritual, como resultado da obra de redenção adquirida, efetuada por Cristo na cruz do Calvário. Então é nesse aspecto que nós devemos focar o cristianismo, não como sendo um movimento que milita por causas sociais. Nós temos que cuidar da parte social, sem dúvida, mas o nosso objetivo maior, a nossa finalidade não é essa terra, mesmo porque a Bíblia nos ensina a levantarmos e andarmos, porque não é aqui o nosso descanso. Não devemos ignorar que estamos neste mundo, não devemos ignorar que somos seres sociais com responsabilidades sociais, mas para lutar causa social por causa social, isso nós já temos as entidades seculares, várias entidades, temos o próprio poder político, que tem a obrigação legal para poder fazer essas coisas. Não é claro, tirando a responsabilidade da igreja enquanto composta de pessoas que fazem parte da sociedade. Bem, a leitura bíblica em classe, ela está no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 até o verso de número 9. Nos diz aí o texto da palavra de Deus, aí em Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo, melhor dizendo, capítulo 3, o verso 1 a seguir. O verso 1 diz o seguinte: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Aqui a ideia de tempos trabalhosos tem um sentido de tempos difíceis. Então Paulo ele está aqui aconselhando a Timóteo, o jovem pastor, que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis, tempos trabalhosos, aqui nessa versão aqui que eu estou usando. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus,
tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambre resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão muito avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Esse é um texto riquíssimo. Paulo ele trazendo aqui um ensinamento a Timóteo e um ensinamento, uma profecia de fato. São palavras proféticas que nós percebemos na atualidade. Aí nós vamos observar a maneira como Paulo ele dirige aqui a Timóteo. Ele no primeiro verso ele fala que surgirão dias trabalhosos, ou seja, dias difíceis em termos espirituais, em termos de moral, em termos de ética. E ele começa então a descrever como seriam esses dias trabalhosos, esses dias difíceis, que já era assinalado para a época de Timóteo e que na época de hoje isso se torna bem mais patente aos olhos, inclusive de pessoas que não têm nenhum vínculo com a igreja, pessoas que não precisam ser religiosas para perceberem que, de fato, o mundo está de ponta cabeça. E aí, descrevendo esses dias trabalhosos, Paulo, então, ele começa a dizer: porque haverá homens amantes de si mesmo. Nós nunca vivemos um tempo quando o homem, ele num nível assim tão alarmante, ele só pensa em si mesmo. Vivemos na época de um alto individualismo. As pessoas elas pensam nelas mesmas e elas pouco estão importando o bem-estar das outras. E isso em qualquer área da sociedade, inclusive na religião, inclusive nas igrejas enquanto denominações. A gente percebe que dentro dessa realidade capitalista, nada contra o capitalismo, nada contra, mas dentro dessa realidade, desse capitalismo selvagem, do consumismo, dessa secularização, o que nós temos percebido que uma das regras do capitalismo selvagem, desse capitalismo doentio, é que, e diante do mundo da competitividade, quanto mais alguém se dá mal ao teu lado, melhor para você. Essa é a lógica que funciona na sociedade moderna, na sociedade secular. Quanto mais alguém se der pior, é um concorrente a menos para você. Porém, o grande problema que nós temos aqui é que, enquanto igreja, qual deve ser a nossa posição? Você já parou para refletir o desafio que você tem enquanto cristão? Porque você não pode se encaixar na forma desse mundo, cuja máxima é que para eu dar bem na vida, é necessário que alguém se dê mal. Então eu tenho sempre que pensar em mim e em mim em primeiro lugar. E o outro, quanto mais ele fracassar, para mim melhor. Essa é a lógica do capitalismo, no sentido de levar as pessoas a pensarem apenas em si mesmo, a ser amantes de si mesmo. E a gente percebe que nós vivemos dentro de um contexto onde as pessoas, por exemplo, eu gosto sempre de dizer, que as pessoas, por exemplo, elas não têm tempo e nem disposição para fazer amigos. Porque fazer um amigo exige tempo, exige cuidado, exige dedicação, exige tolerância.
E o homem de hoje é o homem que não tem mais tolerância com o outro. Ele não tem tempo para perder com o outro, para perder fazendo amigos. Ele troca de amigos como se troca de uma roupa ou coisa semelhante. Então aqui Paulo ele está alertando a Timóteo dizendo, olha, porque haverá homens amantes de si mesmo. E dentro do conceito do homem amante de si mesmo, aqui Paulo vai retratar quais são as características desse homem amante de si mesmo. Aí diz que esses homens amantes de si mesmos, eles serão avarentos. Ou seja, terão a avareza, nada lhes são bastante. Ou seja, eles querem sempre ter mais e mais e mais, e se possível tomar o que é do outro, porque são pessoas avarentas. Agora, antes, para que eu não perca a linha aqui, ao mesmo tempo não fuja do contexto, eu quero chamar já a atenção desde agora, porque Paulo ele está falando aqui para Timóteo, um pastor de uma igreja. Então, o que Paulo está dizendo aqui, a princípio, é dirigido à igreja, ao pastor da igreja, para que ele cuidasse da igreja, porque na igreja haveriam pessoas com essas características, e inclusive líderes. Porque o objetivo primário aqui de Paulo, ao ensinar Timóteo, é para que ele não se tornasse esse tipo de homem. Que ele não se tornasse uma pessoa amante de si mesmo e com todas as características que aqui são elencadas. Então Paulo ele está alertando primeiro a Timóteo se cuidar para não se tornar esse tipo de homem, para que ele cuidasse da igreja, para que na igreja não houvesse esse tipo de pessoa, para que a igreja fosse ensinada a ser igreja, e também apontando que a sociedade ela caminharia para isto, para um estádio, ou um estágio, melhor dizendo, onde os homens seriam amantes de si mesmos. Então eu quero fazer essa observação porque nós não podemos ser ingênuos em achar que aqueles que fazem parte da igreja, eles vêm de uma sociedade à parte, alternativa. Não. As pessoas que congregam na igreja enquanto uma organização são as mesmas pessoas que fazem parte da sociedade lá fora, que fazem parte da vida econômica, da vida social do país, da vida política, da vida educacional. São as mesmas pessoas. Então eu tenho a responsabilidade de ser um cidadão do século XXI, mas eu não posso perder de vista e nem perder a consciência de que eu sou um cidadão dos céus, de que eu sou um cristão. Então, o que Paulo está ensinando aqui a Timóteo é exatamente para que ele tivesse cuidado de si mesmo, cuidado do rebanho, porque a sociedade caminharia para esse estágio e a igreja receberia pessoas dessa natureza. E era dever de Timóteo se cuidar e também cuidar da igreja de Cristo. Então, quando ele diz aqui que haveria homens amantes de si mesmo, isso é um ensinamento para mostrar que, infelizmente, dentro da igreja, dentro da religião, existem homens, aqueles que se dizem cristãos, inclusive líderes, e muitos líderes, que eles são exatamente amantes de si mesmo. E sendo amantes de si mesmo, eles vão desenvolver essas características. Por exemplo, serão avarentos. Quantos no nosso meio, líderes, congregados, liderados, que são pessoas avarentas, pessoas que querem ter, que não têm tempo, por exemplo, para dedicar sua vida a Deus, a oração, a leitura da palavra, a consagração, a família, mas são avarentos, que eles vivem a sua vida e gira em torno do ter, do juntar, do querer. E nesse mal, muitos têm entrado.
Inclusive, quantos líderes têm usado da sua posição na igreja, que são pessoas avarentas, que elas querem tirar tudo dos membros, dos fiéis, tirar toda a lã da ovelha. São avarentos que não contenta ter o mesmo padrão de vida, um nível de vida das suas próprias ovelhas, mas querem viver no luxo, passear, querem fazer viagens ao exterior, querem ter do bom e do melhor, quando na verdade as suas ovelhas são miseráveis, que são fiéis no pouco que têm, que da sua miséria sustenta o luxo dessas pessoas avarentas. Então aqui Paulo está aconselhando a Timóteo que chegaria tempos difíceis, trabalhosos, em que haveria homens amantes de si mesmos que seriam avarentos, presunçosos, presunção lá em cima, seriam pessoas soberbas, que não contentam com o que têm, são soberbos, teriam espíritos soberbos, blasfemos, de não estar contente com aquilo que Deus deu, e blasfemo no sentido de blasfemar também, de ir contra tudo aquilo que é moralmente, biblicamente correto, a ponto de blasfemar até de Deus, pelo fato de Deus não corresponder aos seus caprichos. E quantos são assim, são blasfemos? Blasfemam com a sua boca contra Deus, ou blasfemam nos seus corações? Então a Bíblia deixa bem claro que haveria homens dessa natureza, seriam blasfemos. E aí ele começa a listar aqui as características desses homens dos tempos difíceis e trabalhosos. Seriam homens blasfemos, desobedientes a pais e a mães. Nós nunca tivemos um contexto social no qual a autoridade do pai e da mãe é tão desrespeitada. Inclusive pessoas que se dizem cristãs. Lembrando aquilo que eu falei no início. A igreja ela é composta de pessoas que pertencem a essa sociedade moderna, a esses homens, a esses tempos trabalhosos que Paulo está dizendo. Então temos que ter muito cuidado dessa realidade, que é uma realidade da nossa sociedade brasileira, por exemplo, que é a questão de filhos, de homens desobedientes a pais e a mães. E aí nós temos a responsabilidade de ensinar os nossos filhos, e de você que é cristão, que é filho, que tem o seu pai e a sua mãe, procure ver a luz da palavra de Deus e procure fazer uma sondagem na tua consciência, como você tem tratado os teus pais. Porque a Bíblia fala que esses homens amantes de si mesmos, eles seriam desobedientes a pais e mães. Isso é uma característica de homens amantes de si mesmo, de ímpios, que é o que Paulo aqui está tratando, de pessoas que teriam essas características que não condiz com o servo de Deus. Então, desobediente a pais e a mães, ingratos. Como nós vivemos numa sociedade de pessoas ingratas, inclusive de filhos ingratos. Mas não só filhos em relação aos pais, mas de pessoas que não expressam o mínimo de gratidão. Pessoas que são ajudadas nas suas necessidades, pessoas que quando no momento de privação, acha alguém que lhe estende a mão, que lhe ajuda, mas são pessoas que não conseguem demonstrar o mesmo amor pela outra pessoa. Quantos filhos os pais fazem tudo, os pais vivem em torno do bem-estar do filho, mas eles nunca demonstram um gesto de gratidão pelo que a mãe, pelo que o pai, pelo que os responsáveis fazem por ele. São exatamente pessoas amantes de si mesmo,
pessoas que se encaixam dentro dessa profecia do apóstolo Paulo, homens ingratos, e aí ele prossegue, profanos, profana as coisas sagradas, as coisas espirituais, profana o amor de pai, o amor de mãe, profana o respeito aos filhos, também isso vale também para os pais em relação ao filho, profanam a moral, os bons costumes, a ética. Vivemos numa sociedade onde aquilo que é imoral, o que é ético, o que é incorreto passou a ser cultuado. Então há uma profanação de todos os bons valores. Portanto, vivemos numa sociedade onde ser ético, onde defender princípios e valores já tornou algo ridículo e já tornou-se quase insustentável para a maioria das pessoas. Porque, infelizmente, se você quiser encaixar dentro da sociedade moderna, você tem que ser uma pessoa que profane todos os valores que fizeram com que a sociedade, o mundo existisse, sobrevivesse minimamente como pessoas civilizadas até hoje. Mas hoje todos esses valores estão sendo profanados. Então aqui a profanação entende-se de um modo abrangente, profanar o nome de Deus. Quantos aí se dizem cristãos, se dizem pastores, e que são uma vergonha para o Evangelho. São pessoas que antes elas nunca abrissem a boca para professar o nome de Deus, do que assumirem uma posição de serem religiosas, de serem cristãos, de serem líderes, e estão tomando o nome de Deus em vão. Estão usando em vão o nome de Deus, profanando o santo nome de Deus. Portanto, Paulo prossegue nas características desses homens dos tempos difíceis e trabalhosos, profanos, sem afeto natural. Ou seja, uma pessoa sem afeto natural, dentre as várias leituras que se pode ter aqui, é alguém que não consegue, vamos dizer assim, afeto natural, não consegue expressar um afeto, um sentimento verdadeiro de amor, de compaixão, de respeito, de decência, não conseguem fazer isso mais, porque isso já torna algo anormal. Então, quando diz aqui afeto natural, nos remete que existe coisas que nos fazem ser seres humanos, que nos faz ser pessoas de bem, pessoas que temem a Deus, que respeitam o outro. Existem alguns afetos que deveriam ser natural da natureza humana, que nós deveríamos praticá-los de uma maneira como um hábito, sem fazer esforço. Mas o que nós percebemos é que hoje as pessoas já têm dificuldade de expressar um afeto natural no tocante respeito a Deus, ao mundo espiritual, em relação ao respeito ao seu cônjuge, em relação ao respeito ao próximo, ao outro. Ou seja, com o passar do tempo, aquilo que deveria ser natural na vida do homem, no sentido de colocar no lugar do outro, a questão da alteridade, a questão de você se colocar no lugar do outro, isso tem se tornado cada vez menos constante. Então a ideia da prática do amor verdadeiro, amar ao cônjuge, amar ao irmão, amar ao amigo, o respeito pelo outro tem se tornado cada vez mais raro. E aquele afeto natural, no sentido geral, o afeto, no caso ali do homem,
enquanto, no caso, o sexo, o macho pela fêmea, a fêmea pelo macho, aquela coisa, vamos dizer assim, que faz biológica, um afeto biológico, até isso tem sido comprometido. A gente percebe que os afetos já não são mais naturais. Nós vivemos numa época de afetos anormais. Vivemos numa época onde o errado passou a ser certo e parece que o certo agora é o errado. Então, onde expressar carinho, expressar respeito pelo outro, pelo sexo oposto, e a valorização e o compreender o papel de cada um dentro da natureza, dentro da vida, parece que isso já não tem mais sentido. Então isso é sim uma falta de afeto natural. E aí tudo que você entender sobre aquilo que deveria ser natural, que faz com que o ser humano seja um ser humano, isso já nós sentimos falta na sociedade atual. E Paulo já falava para aqueles dias. Também esses homens, amando de si mesmos, serão irreconciliáveis. Ou seja, homens que não se reconciliam nem com Deus e nem com o outro. A ideia aqui de pessoas irreconciliáveis são pessoas incorrigíveis, que não admitem os seus erros, que não se reconciliam com a sua própria consciência e muito menos com Deus. Homens irreconciliáveis, caluniadores, levanta calúnia. Quantos têm aí a vida destruída por causa de calúnia? Caluniadores, homens incontinentes que não se contêm no sentido da fidelidade ao seu cônjuge. Ele não se contém no hábito da mentira, do engano, da falsidade, da imoralidade. Ele não se contém mais. São pessoas da sexualidade, são pessoas incontinentes. Então, incontinentes, cruéis. Hoje nós estamos, e devemos ter muito cuidado enquanto igreja, hoje o homem, o ser humano da atualidade, ele está acostumando com a maldade. Aquilo que nos assustava no passado, hoje já não nos assusta mais. As tragédias, as mortes, a crueldade que se fazia no passado, que antes nos incomodava, hoje já não nos incomoda mais. Você pode perceber, por exemplo, aquilo que era exibido por exemplo, não vou colocar nem muito tempo, há 3 décadas atrás, aquilo que era exibido na televisão, no horário, no caso diurno, por exemplo, o tipo de programa, de filme que era exibido, e hoje como isso está disponível em qualquer horário, num canal aberto, aí nas mídias sociais, a crueldade, ela tornou parte do dia a dia dos seres humanos. E hoje a crueldade ela é apenas números. A crueldade é apenas número. Ah, não, morreu tantos, matou tantos, tirou a vida de alguém. E às vezes alguém até pensa, mas só foi 1, só foi 2, só foi 3. Então nós temos que ter cuidado para nós não estarmos nos acostumando com a crueldade. Porque diz que essa é a característica dos últimos dias. Homens cruéis, sem amor para com os bons. Sem amor para com os bons. Quantas das vezes nós temos visto que as pessoas de má índole, as pessoas ruins, elas são aplaudidas, elas são exaltadas,
elas são benquistas na sociedade e às vezes até no meio religioso. Quando você procura ter um caráter íntegro, correto, você às vezes não é destaque, não que você faça isso para destacar, mas você às vezes é quase imperceptível. Mas, por outro lado, pessoas que usam de todos os meios para galgar poder, galgar posições sociais, religiosas, etc., na política, na economia, que usa de todos os meios, lícitos e ilícitos, principalmente ilícitos, essas pessoas elas são apreciadas, quando na verdade deveriam ser reprovadas. E por outro lado, as pessoas boas, de boa índole, de bom coração, elas não são valorizadas. Vemos isso hoje na nossa realidade de país, no campo da política. Nunca vivemos uma situação onde a imoralidade, a injustiça, onde a corrupção é tanto exaltados, e parece que as pessoas não enxergam mais, não conseguem mais perceber isso. E isso é em quase todos os ambientes sociais, inclusive na religião. Olha o que o texto diz, olha, cruéis sem amor para com os bons. Quantas das vezes eu estou aplaudindo alguém que merece reprovação, mas uma pessoa digna, de caráter, de honra, de respeito, um bom pagador, um bom pai de família, um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, uma pessoa ética, moral, correta, às vezes essas pessoas elas não são valorizadas. Pelo contrário, elas são ridicularizadas e às vezes até mesmo punidas, inclusive dentro da religião. Então a Bíblia aqui, Paulo aqui, ele está nessa sua profecia, falando a Timóteo, ele vai dizer que exatamente esses dias trabalhosos haveriam homens que chegaria ao ponto de não apreciar os bons, que não apreciam os bons, traidores. Quantas pessoas que nós acreditamos, apostamos naquelas pessoas, investimos, damos parte do nosso tempo, ajudamos no momento da dificuldade, mas essa pessoa vai e nos trai. Quantos, por exemplo, recebeu o carinho do seu cônjuge, a atenção, sacrifício, a vida, a saúde, mas depois vai e vira as costas e trai a confiança e troca por qualquer outro ou qualquer outra, que prefere não investir numa relação, mas prefere trocar de relação, exatamente porque são pessoas com espírito de traição. Então aqui, traidores, obstinados, orgulhosos. Quantas pessoas orgulhosas você não conhece? Pessoas que antes não tinha nem onde cair morto. Pessoas que vieram de baixo e foram inclusive ajudadas. E na primeira oportunidade que teve para crescer na vida ou alcançar o mínimo de status, posição ou conhecimento, essas pessoas agora elas passam a ser pessoas orgulhosas. Quando adquirem uma posição, quando adquirem o mínimo de poder, o orgulho toma conta do coração.
e elas já não tratam, já não reconhecem mais o outro. Quantas pessoas você não já conviveu, que você inclusive ajudou, que foi do seu grupo social, mas que quando galgou uma mínima de posição, seja social, intelectual, eclesiástica, que se tornaram orgulhosos, se sentem deuses, se sentem melhores do que os outros, já não falam mais com o outro, passa por você e nem sequer te reconhece mais. Eu sei muito do que eu estou falando. Quantas e quantas pessoas eu ajudei na vida secular, na vida ministerial, religiosa, e que hoje basicamente agem como se sequer tivessem me conhecido. Quantas pessoas eu ajudei, inclusive, na formação espiritual, no discipulado, na formação espiritual, no momento de fraqueza. Quantas pessoas? Não que eu esteja cobrando isso, porque você não deve fazer nada disso esperando recompensa, porque se você faz pensando nisso, você é tão ruim quanto esse tipo de pessoa. Mas quantas pessoas você conhece que antes eram suas amigas, pessoas que de fato falavam com você, comiam na tua mesa, bebiam no mesmo copo, no sentido tomar café na tua mesa, mas que hoje o orgulho já tomou conta do coração. Então, são características dos homens desses tempos difíceis, homens orgulhosos. Quantos no nosso meio evangélico que eram pessoas simples, que andavam com você, que teve uma trajetória humilde, mas que esqueceram de onde saíram, porque alcançou uma posição. Que hoje portam como se fosse dono do rebanho, como se fossem mais íntimos de Deus, quando na verdade ostentam apenas uma aparência, quando as suas vidas não passam de um engano, de um dolo, de uma farsa. Então, são essas características que Paulo descreve dos últimos dias, dos tempos trabalhosos, homens orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Olha o que o texto está dizendo aqui, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Quantos venderam a sua consciência para terem prazer, para deleitar nessa vida, para ter uma vida fácil, para adquirir conforto, adquirir posição, em detrimento da sua consciência diante de Deus. Então Paulo aqui está dizendo que esses homens dos últimos tempos seriam mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Ou seja, não se importariam em serem reprovados por Deus, desde que eles desfrutassem do melhor dessa terra, dessa vida. E certamente você conhece pessoas assim. No seu trabalho, no ambiente social onde você frequenta ou frequentava, dentro da igreja. Pessoas que de fato hoje eles preferem viver nos deleites e serem reconhecidos pelos homens, mas que não se preocupam em serem reconhecidas por Deus. Então tenha muito cuidado. Se você prefere ser reconhecido pelo outro, se deleitar diante dos olhos do outro,
mas você não está preocupado de como Deus te enxerga, essa citação aqui é para você. Você é mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. Você está mais preocupado em manter as aparências, em que aquele que está do teu lado, os irmãos da tua igreja, os seus liderados, te veja como uma pessoa próspera, porque se deu bem na vida, tenta demonstrar santidade a todo momento, espiritualidade, poder, ser mais íntimo de Deus. Mas tudo isso para o seu próprio deleite, para a sua própria vaidade, para alimento do seu próprio ego, do seu orgulho. Tudo isso com a finalidade de roubar o coração do povo para você mesmo. Desviar o coração do povo de Deus para você como centro. Porém, você está se tornando mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. Nunca invirta, nunca troque a realidade dos fatos, a importância dos fatos. É melhor ser desconhecido pelo homem. É melhor não ter deleites nessa vida, mas você ser amigo de Deus. É melhor ser conhecido por Deus do que receber os louros, os aplausos, do que viver em berços esplêndidos nessa terra. E aí o texto ele continua dizendo, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Quantas pessoas aparentemente são pessoas amorosas, que ajudam o próximo, um bom patrão, um bom empregado, um bom chefe, um bom líder, é um bom pastor, é um bom crente, faz obras sociais, pratica aí a caridade, mas fazem tudo isso com a finalidade de se promoverem. Quantos, e eu conheço muitos, inclusive no nosso meio evangélico, quantos de fato, e eles tentam mostrar que são pessoas piedosas, temente a Deus, que está à disposição da obra, que é Deus acima de tudo, que está ali para o que der e vier na obra de Deus, mas que de fato só é a aparência, só está na igreja em busca de poder, só está ali em busca de crescer, de ser visto pelos homens, que não consegue se dobrar a uma liderança, que está disputando espaço dentro da igreja, está disputando espaço, fazendo o máximo para derrubar o outro, para que ele lidere a todo custo. É um grupo, um pequeno grupo, um médio grupo, até mesmo, quem sabe, a própria igreja, se achando melhor do que o próprio pastor, o seu próprio líder, querendo a todo custo, disputando. Quantas facções nós temos visto dentro das nossas igrejas? De pessoas que querem porque querem estar, sob os holofotes, querem ser vistas, querem a todo custo governar, querem mandar, e aí, para fazer isso, tenta mostrar, tenta aparentar uma piedade, uma falsa espiritualidade. Aí são pessoas que estão ali aparentemente a serviço do reino de Deus, com aquela cara de piedade, de mansidade, de homem de Deus, de mulher de Deus, de pessoa de oração, mas tudo fingimento, tudo falsidade. Deus te conhece, Deus sabe muito bem quem você é. Você pode até enganar o homem, você pode até enganar os menos esclarecidos,
Você pode enganar os crentes. Você pode enganar os filhos das trevas, que a própria Bíblia diz que, infelizmente, os filhos da luz, seus irmãos, que a Bíblia diz que são mais simples do que os filhos das trevas. São muito simples, vai muito pela aparência, pela emoção, pela própria simplicidade de vida. Mas não se deixe enganar. Deus não se deixa escarnecer. Tentar viver uma vida de aparente piedade para tentar conquistar as pessoas e dominá-las, isso pode funcionar dentro da religião, dentro do seu trabalho, dentro da organização social que você pertença. Mas diante de Deus, isso não cola. Deus te conhece. Deus me conhece. Ele conhece o meu, Ele conhece o teu coração. E eu digo para você uma coisa, que se Deus te rejeitar, nada que você fizer para Deus terá valor algum. Deus só recebe algo da tua parte. A piedade, o carisma, o trabalho. Deus só recebe alguma coisa da tua parte se primeiro você ser aceito por Ele. Se Deus não te aceita, todas as tuas ofertas serão também rejeitadas. Toda a tua aparência de piedade, todo o teu trabalho não terá nenhum valor diante de Deus. Então, voltando ao texto, então homens que têm aparência de piedade, mas a eficácia da piedade, ou seja, a verdade da piedade, de fato não existe neles. E aí o Paulo cita apenas aqui uma lista dentre as várias características desses homens, desses tempos trabalhosos, e aí ele diz, desse tipo de gente, Paulo está dizendo, afasta-te desse tipo de gente. E aí no verso 6 ele diz, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Ou seja, desse tipo são aqueles que entram na casa de mulheres nécias, mulheres sem entendimento, loucas, cheias de pecado e concupiscência. E diz que esse tipo é o que entram nas casas e levam cativa, conquistam, enganam essas mulheres simples, essas mulheres nécias, que não têm conhecimento, mas carregadas de pecado, levado pelas concupiscências. E esses aqui são exatamente os que introduzem nessas casas, como o texto está dizendo, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Quantos escândalos nós temos visto no meio evangélico de pessoas que se dizem homens de Deus, e mulheres também, que dizem mulheres de Deus, e que entram na casa de pessoas fragilizadas emocionalmente e aproveitam dessas pessoas para poder cometerem todo tipo de pecado diante de Deus. E muitos continuam na igreja, continuam pregando, continuam ceando, mas vivendo uma vida de prostituição, uma vida de pecado, uma vida de engano. Quando não é atrás dessas mulheres nécias, carregadas de pecado, se prostituindo, é explorando a fé do outro, entrando na casa de pessoas ignorantes, no sentido de não terem muito esclarecimento, e tirando tudo dessas pessoas, roubando. São verdadeiros malandros.
pilantras, safados. Mas nada disso passará e passa desapercebido diante dos olhos de Deus. Deus está vendo tudo. Então, desses são os que entram nessas casas, que aproveitam de mulheres carregadas de pecado, levadas pelas concupiscências para pecarem contra Deus, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Olha o que está dizendo, olha, porque destes números são os que se introduzem pelas casas e levam cativa mulheres nécias e carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, essas mulheres que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Aqui a ideia de aprender sempre, talvez a expressão aprender ela não seja muito apropriada aqui, mas são pessoas que ouvem sempre, mas nunca de fato se convertem. A ideia aqui de aprender sempre, mas não chegar ao conhecimento da verdade, aqui é mostrar uma diferença entre você estar ouvindo informações, mas nunca chegar ao conhecimento de Deus. E não só mulheres nécias, quanto os homens também, que eles estão o tempo todo ouvindo falar de Deus, ouvindo falar de Jesus, mas não aprendem nada, não chegam ao conhecimento de Deus. Quantos estão esquentando o banco da igreja, todo domingo, ouvindo mensagem mais mensagem, estudos e mais estudos, e continuam na vida de prostituição, no adultério, na homossexualidade, no roubo, na mentira, no engano, na falsidade. São esses homens, esse tipo de pessoas, mulheres e homens, que ouvem o tempo todo, aprendem, entre aspas, ou seja, toma aqui aprender como ouvir, ouvem, escutam um monte de informação, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade, ao conhecimento de Deus. Por isso que continuam na vida de pecado. E aí na sequência o texto diz, e como Janes e Jambres foram dois que se levantaram contra Moisés para resistir à autoridade da liderança de Moisés, e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses homens carnais, estes, resistem à verdade, ou seja, dão a testa à verdade, não se dobram à verdade, sendo homens corruptos de entendimento, ou seja, o entendimento já está corrompido. Não há lugar para correção mais na mente dessas pessoas. Elas são corrompidas de alma, de espírito, são corruptos por natureza. Então a natureza corrompida, são corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé, ou seja, reprovados espiritualmente falando. Que réprobos em relação à fé são pessoas que já foram reprovadas por Deus, já está com a consciência cauterizada, elas já não têm mais senso de pecado. Quantas pessoas nós estamos vendo aí que estão no pecado, pecando, mas acham que estão certas? Falei isso no outro vídeo, porque vê que tem um líder que faz pior do que ele, porque vê que tem um irmão que faz pior do que ele. Que bom exemplo a ser seguido. Eu pegar alguém que é menos sujo do que eu para justificar a minha sujeira. Não. Eu devo avaliar a minha vida à luz da santidade de Deus. Jesus é o nosso modelo, é para quem nós devemos olhar. A Bíblia não nos ordena a olhar para o pastor, a olhar para o líder e ver se ele tem mais falha do que eu, para que eu tenha o direito de cometer algumas falhas. Não. A Bíblia diz que nós temos que olhar para Cristo, que é o autor e o consumador da nossa fé. Cristo é o nosso modelo. Ele viveu como um homem, decidiu ser fiel ao Pai, mesmo sendo tentado, ele não pecou. Então esses homens
desses tempos trabalhosos, amantes de si mesmo, são exatamente pessoas que já estão reprovadas na fé. Pode continuar ofertando, pode continuar dizimando, pode continuar pregando, continuar pastoreando, liderando, cantando, tocando, evangelizando, fazendo obras sociais, mas já foram reprovados diante de Deus. Já não há no coração dessas pessoas lugar para o arrependimento. E é pelo temor de Deus que o homem se desvia do mal. Quando uma pessoa chega num estágio desse, de serem reprovados em termos espirituais, de a sua consciência não mais o acusar, eles não sentirem mais temor diante de Deus, que remédio resta mais? Se essas pessoas fecharam a porta para o próprio Espírito de Deus, que é o único mecanismo, o único meio de levar o homem a arrepender-se do seu pecado. Então tenha muito cuidado, o caminho que você está andando. Se ainda paira algum peso na tua consciência, se ainda paira algum lugar para arrependimento, mude de atitude enquanto é tempo. Porque você pode cair no estágio onde você seja reprovado em termos da fé. Você pode cair no estágio onde não haja mais lugar para arrependimento no teu coração. Tenha muito cuidado, muito cuidado. E aí, no último verso, Paulo diz o seguinte: esses homens amantes de si mesmos, com essas características, como esses que resistiram a Moisés, não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles, no caso aqui, essas duas personagens que resistiram a Moisés, Janes e Jambres. Ou seja, esses ficarão envergonhados. A sua máscara vai cair. O próprio Deus, ele não toma o culpado por inocente e nem o inocente por culpado. Se você está no caminho do pecado, quanto mais cedo você se arrepender, se voltar para Deus, melhor. Porque o próprio Deus se encarregará em que você seja descoberto, em que você seja envergonhado. E o pior é ser envergonhado diante do arrebatamento da igreja. O pior é ser envergonhado naquele grande dia. O pior é ouvir de Deus: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Ah, mas eu fui piedoso. Eu cantava, eu pregava, eu liderava, eu pastoreava, sim, mas eu não te conheço. Por quê? Porque Deus só reconhece como um filho aqueles que fazem parte do corpo espiritual de Cristo. Não é que fazem parte da Assembleia de Deus, da Batista, da Deus é Amor, do Espiritismo, não. Só é conhecido por Deus aqueles que passaram pelo Calvário, aqueles que foram purificados pelo sangue de Jesus. Então não pense que o teu cartão de membro, a tua carteira de pastor, da ordem de ministro, que isso terá algum valor diante de Deus, se você não for reconhecido como um participante do corpo de Cristo. Então leve muito a sério a sua vida com Deus, para você não estar enganando a si mesmo, perdendo o teu tempo, nem desfrutando do mundo e nem desfrutando de uma vida com Deus. Bem, esse foi o texto da leitura bíblica em classe. Eu já gastei aí 1 hora, eu vou tentar aqui agora, tentar adiantar um pouco a lição, vou procurar ver se eu consigo fazê-lo aí no máximo em 20, 30 minutos, já o comentário da lição.
Bem, a introdução da lição nos diz o seguinte: nessa lição veremos que os ensinos progressistas enfraquecem a autoridade da Bíblia. Suas heresias propagam que as escrituras contêm erros. Essa é a ideia do ensino progressista, que quer revolucionar tudo, é como uma causa social. Então, esse ensinamento progressista, ele vai tentar enfraquecer a autoridade da Bíblia, vai dizer que os ensinos da Bíblia têm erro na Bíblia. Essas heresias propagam que há erro nas Escrituras, que Deus ele não é soberano, que o sobrenatural é apenas um mito, são indiferentes à doutrina bíblica do pecado, relativizam os valores morais e defendem a necessidade de ressignificar a fé cristã. Por conseguinte, seus ensinos progressistas resultam na descaracterização do cristianismo bíblico. E aí a lição vai exatamente nos oferecer a oportunidade de mostrar o quanto é nocivo essas ideias progressistas, essas teologias progressistas, esses movimentos sociais que têm adentrado a igreja. Bem, aí o primeiro tópico da lição, a descaracterização do cristianismo. Primeiro subtópico, a deterioração moral. Aqui a luz está um pouco fraca aqui para a leitura. A deterioração moral. A expressão bíblica últimos dias faz alusão ao período anterior à volta de Cristo, sendo retratado como um tempo extremamente difícil. Então, quando o texto diz aqui nos últimos dias, mostra exatamente os dias que antecedem a vinda de Cristo, que teriam homens com as características que nós falamos. São exatamente dentro dessa questão dos últimos dias de homens com esse perfil, nesses dias considerados extremamente difíceis. O apóstolo Paulo alerta que o comportamento humano estará associado à impiedade, caracterizada pela profunda degradação moral. Por isso, a lista paulina é uma descrição da escalada dos pecados na sociedade, o enfraquecimento da doutrina bíblica e o relativismo, que não aceita norma moral absoluta, instigam a má conduta da humanidade. É o que nós estamos vivendo. Nada é absoluto, tudo é relativo, inclusive a moral divina. Como se Deus, com o passar do tempo, ele mudasse de ideia. Aquilo que ele condenava no passado, agora ele não condena mais. Não, a moral de Deus é absoluta. O que era pecado no passado vai ser sempre pecado, sempre condenado por Deus. Deus nunca vai relativizar sua moral. Aquilo que ele condena é condenado e acabou. Mas essa teologia progressista quer relativizar tudo, inclusive a doutrina do pecado. Então, instiga a má conduta da humanidade. O atual alarmante crescimento do pecado é uma indicação de que já vivemos esses últimos dias. Não obstante, apesar das investidas heréticas, a Bíblia nos adverte a viver em santidade em qualquer época da jornada cristã. Ou seja, esses males são inevitáveis, mas que eles não nos atinjam. Podemos evitar que esse tempo chegue? Não. Mas que eu não seja, que eu não faça parte desse grupo de homens maus, que mesmo estando dentro da igreja, mas são amantes de si mesmos, e que não demonstram nenhuma virtude cristã. Que eu não faça parte desse grupo. Segundo subtópico, a erosão da ortodoxia. O ensino progressista representa um ataque teológico à ortodoxia bíblica. Suas teses reduzem o texto bíblico a um mero registro de experiências religiosas. Desse modo, o fundamento da fé cristã
é questionada, isto é, a autoridade bíblica é rejeitada e suas verdades negligenciadas. O conteúdo doutrinário cede espaço para a cultura. O conteúdo doutrinário cede espaço para a cultura. É uma erosão da ortodoxia. Ou seja, ao invés de pregar a doutrina bíblica, não. Vamos agora, é uma questão cultural, nós temos que nos aculturar. É a cultura evangélica, é a cultura do mundo dentro da igreja. A nossa cultura é a cultura dos céus. Não é nem questão de cultura evangélica, cultura religiosa, a semana do orgulho cristão, do orgulho pentecostal, do orgulho batista, nada disso. Tenhamos muito cuidado com isso. Tem muita gente aí que prega um orgulho por ser batista, aí ridiculariza o pentecostal. Outros pregam o orgulho pentecostal, aí ridiculariza o batista. Você não deve se orgulhar por ser pentecostal e nem ser batista. Ou presbiteriano, seja lá o que for, espírita, seja lá o que for. O seu orgulho, no bom sentido, é fazer parte do corpo de Cristo. É saber que você foi crucificado em Cristo, que você não vive mais tua vida. É saber que o teu nome está escrito no livro da vida. É nisso que você tem que se gloriar. Então aqui fala que essa erosão da ortodoxia, desse evangelho, dessa teologia progressista, ela vai pregar exatamente isso. Que agora, em vez do conteúdo bíblico, deve ter agora um espaço para a cultura, para o entretenimento, o resultado, que venha trazer resultado a qualquer custo, para encher a igreja, estar cheio de clientes, ter um público, para agradar as pessoas, agradar os jovens, a plateia, que sejam músicas que as pessoas sentem ali o estresse, um alívio do estresse, do cansaço do dia a dia, que haja um conforto emocional para as pessoas. Não, o evangelho é cruz. O evangelho é confronto, é renúncia, é colocar o dedo na ferida. Isso que é evangelho. Jesus não nos chamou para amaciar o ego de ninguém. Jesus disse que se alguém quer vir após ele, deveria negar-se a si mesmo, tomar a cruz, ou seja, tomar as consequências de uma vida de negação e então segui-lo. Esse é o evangelho, essa é a proposta do evangelho. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, essa é a proposta do evangelho. Se você quer ter uma vida boa, uma vida fácil, não é ao lado de Cristo. Não é se tornando, virando crente, que todos os seus problemas vão acabar e que agora é só vitória e só vitória. Isso é papo para boi dormir. Viver ao lado de Cristo tem as bênçãos de Deus na nossa vida, sim. Sou alvo das bênçãos de Deus. Bênção na minha família, na minha vida material. Deus tem me abençoado grandemente. Mas eu sei que a vida com Cristo, ela é uma vida em preto e branco. Não há nada de lúdico, não há nada de bacana, não há nada de legal, não há nada de curtir. Não, a vida com Cristo é coisa séria, é cruz. É sofrimento, é ataque, é embates. Às vezes eu estou bem na vida material, mas uma outra área da minha vida está sofrendo ataque. Quando uma área está boa, a outra está sofrendo ataque. Para exatamente eu perceber que eu dependo de Cristo em todo o tempo. Desconfie se você está numa vida fácil demais. Desconfia se você não está dependendo mais de Cristo para nada. Se você não precisa mais orar, não precisa mais ter conhecimento, reconhecimento de que é um pecador. Se você não tem mais consciência de pecado, de que você é um pecador, que carece, não careceu, mas carece da misericórdia de Cristo para continuar de pé, desconfie. Se você não tem mais esse senso de que você é um pecador e que precisa do Salvador,
e que continua precisando da ajuda de Cristo para permanecer, desconfie da tua conversão. Desconfie do seu estado espiritual. Porque quanto mais eu me aproximo de Cristo, mais eu percebo o quanto imundo eu sou, o quanto indigno, o quanto eu preciso mais da misericórdia de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Portanto, aqui o texto ele vai abordar exatamente essas características da erosão da fé. Os cristãos tornam-se mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. A vida em igreja fica desprovida do poder do Espírito, sendo incapaz de ser instrumento de transformação do caráter das pessoas. Muito sério isso aqui. Quantas vezes, em quantos lugares que se dizem igrejas, que as pessoas entram e saem, e nada, absolutamente nada de diferente acontece com as pessoas. Quantos lugares aí são desprovidos do poder do Espírito Santo? Tem boa instalação, bons bancos, um bom cenário, uma boa iluminação, tem até um bom discurso, mas não há o poder de Deus, não há o Espírito Santo quebrantando corações. Você entra na maioria desses lugares, entra e sai, e tanto faz você ter ido lá quanto não faz nenhuma diferença. Porque em muitas igrejas, em muitos lugares, as pessoas já não vão mais e nem sentem falta, porque de fato não fazem falta. Eu não apoio alguém que esteja desigrejado, que não queira mais congregar, por questão que acha que só ele é certo, que todo lugar tem defeito. Tem defeito porque você tem defeito, você é um pecador. Se a pessoa tem uma impossibilidade de saúde, de enfermidade, tudo bem. Mas também, infelizmente, existem lugares que é melhor você nem ir. Que você vai lá e você sai de lá pecando. Porque você percebe que não passa de uma encenação, não passa de uma apresentação teatral. Então nós devemos ter cuidado, porque a igreja visível, ela deve manifestar aquilo que de fato acontece no mundo espiritual, na igreja invisível, que é o domínio do Espírito, é o poder do Espírito confrontando o homem no seu pecado, para que as pessoas, ao entrarem na igreja, elas sejam confrontadas nos seus erros, no seu orgulho, no seu pecado, na sua podridão, e diante do confronto do Espírito Santo, elas se arrependam dos seus pecados. Mas o que infelizmente tem acontecido é que em muitos lugares as pessoas entram, mas elas não são transformadas pelo poder do Espírito de Deus, não têm as suas vidas transformadas, um caráter mudado, porque o próprio Espírito de Deus não habita em boa parte dos lugares que se dizem igrejas de Cristo. Porque, infelizmente, o próprio povo está distante de Deus. Isso é sério, mas é uma realidade. Então aqui o comentarista, ele coloca, a vida em igreja, quando o secularismo toma conta, a erosão da ortodoxia, ela se torna presente, diz que a vida em igreja enquanto organização em grupo social, a vida em igreja fica desprovida do poder do Espírito, sendo incapaz de ser instrumento de transformação do caráter das pessoas. Portanto, não podemos negociar a verdade de que a Bíblia é a única revelação escrita de Deus.
Não é uma revelação que o pastor teve no monte, não é um livro de tal teólogo que vai conduzir a vida da igreja, não. Não é a profecia de alguém, um profeta, uma profeta, não. É a Bíblia que tem que conduzir. É o Espírito Santo que tem que conduzir a vida da igreja. E a Bíblia é nosso manual de fé e prática. Portanto, a Bíblia é a única revelação escrita de Deus, dada pelo Espírito, capaz de constranger a consciência dos pecadores. Terceiro subtópico, a corrupção da fé. Com o caráter humano maculado, a corrosão da ortodoxia promovidos pelo progressismo no ensino, o cristianismo e a fé bíblica são descaracterizados. Não por acaso o apóstolo Paulo acrescenta as práticas dos falsos cristãos, a repulsiva conduta da luxúria e de várias concupiscências. Os hereges cativam as pessoas por meio da sedução e do engano. Escravos que são das paixões, eles acreditam que os prazeres do corpo não podem contaminar a alma, lei do engano. Você não pode dissociar o seu espírito do teu corpo, da tua alma. Você tem que apresentar incorruptível a Deus, espírito, alma e corpo. Isso é bíblico. Por isso, os pecados morais, a libertinagem, o abuso do corpo são tolerados, tais como pecados tolerados, a prostituição, a ideologia de gênero, as drogas, o aborto, o relativismo moral, a homossexualidade, a mentira, o desvio de caráter, de ética, tudo isso. A rebeldia e a ausência de genuína conversão os impede de alcançar o conhecimento da verdade. Por fim, o engano desses mestres e seus seguidores será objeto do juízo divino. Ou seja, eles não escaparão da justiça de Deus. Tópico 2, vou procurar correr agora. As teorias progressistas. Primeira, desconstrução da Bíblia. O ensino progressista é o desdobramento do liberalismo teológico. Sua principal característica é o repúdio à inspiração e inerrância da Bíblia. É a principal característica das teorias progressistas, que é essa desconstrução da Bíblia. Não vê a Bíblia como sendo inspirada e a inerrante palavra de Deus. A ênfase do progressismo repousa no antropocentrismo, ou seja, o homem no centro. Esse ensino produz pessoas egocêntricas e retira a convicção do pecado. Pessoas que são seu ego é o seu Deus e retira dessas pessoas a consciência de que elas são pecadoras, que é fundamental para o cristão. Consciência de pecado, de que eu preciso de um Salvador. Então essas teorias acabam tirando isso do homem. O parâmetro progressista é de reinterpretar as Escrituras para satisfazer a concupiscência humana, como estamos vendo aí em muitos lugares. Então, propaga-se um evangelho em que a salvação do homem ocorre por meio de uma reforma social, com a relativização do pecado, da moral, tudo é relativo, o pecado, a moral, a fé bíblica é relativa. Assim, o termo progressista refere-se às teorias que se distanciam do cristianismo bíblico, em especial na deturpação das doutrinas e dos valores cristãos. De progresso não tem nada, é um regresso, na verdade, às trevas. Subtópico 2, o teísmo aberto. Outra corrente da teologia liberal progressista é o ensino do teísmo aberto. Nessa teologia, o que ensina essa teologia do teísmo aberto? É que Deus ele é limitado, ele não conhece o futuro em detalhe, não exerce o controle absoluto sobre o universo e nem sobre a vida humana. Crê na existência de Deus, sim, mas não um Deus que está no controle de tudo, um Deus que é soberano, um Deus que é presciente, um Deus que é onipotente, não.
é um Deus que não tem controle da situação. Afirma-se que o conhecimento divino das coisas que estão por acontecer vai depender das ações livres dos homens, se os homens podem pegar Deus de surpresa. Rejeita-se o conceito de presciência em que Deus sabe todas as coisas antecipadamente. Nessa heresia, Deus foi surpreendido pelo pecado do Éden e forçado a redesenhar a história, já que ele não contava com o pecado de Adão. Essa ênfase extremada nas decisões do homem sacrifica a soberania de Deus, e a autolimitação divina anula o que a Bíblia ensina sobre a queda e a corrupção do gênero humano, afetando assim a doutrina da providência divina e da presença do mal moral no mundo. Logo, embora seus postulantes não reconheçam publicamente, a conclusão é bem lógica. Se Deus não é soberano, então não faz sentido o homem se apegar a Deus, orar a Deus, uma vez que Deus não é soberano. É o teísmo aberto. Terceiro subtópico, a teologia da demitologização. Essa teologia, ela prega que a Bíblia está cheia de mitos e esses mitos devem ser retirados da Bíblia. Perigosíssimo. Em 1958, Bultmann propôs um programa de demitologização do texto bíblico, ou seja, o mito é uma história de caráter religioso que não tem fundamento na realidade e que se destina a transmitir um conceito de fé. Para esse teólogo alemão, havia mitos na Bíblia. Era preciso separá-los da verdade, tirar tudo aquilo que é mito. Nesse pensamento, o céu e o inferno, a tentação, os demônios, a possessão demoníaca, passam a ser vistos como mitológicos, não como reais. Até a doutrina da concepção, do nascimento virginal e a promessa da vinda de Cristo são classificados como mitologia. Nessa teologia, a Bíblia só é crível se dela forem extirpados os milagres, os sinais e outras relações ou revelações sobrenaturais, já que a mitologia se apega ao sobrenatural. Em oposição a esses disparates, ratificamos que a Bíblia é a verdade plena de Deus, atestada pelo Espírito Santo, sustentada pela história, confirmada por milhões de pessoas alcançadas pela fé em Cristo. Não há como negar. O poder transformador da palavra de Deus mudou o mundo. E não há como negar, não é uma teoria aí que quer buscar mitos na Bíblia, tirar tudo que há de espiritual na Bíblia, transformar a Bíblia num livro de histórias ou num livro meramente humano. Isso não consegue apagar o poder da Bíblia, das Escrituras, no coração ou nos corações das pessoas. Por fim, o último tópico, refutando o ensino progressista. Primeiro subtópico, reafirmando a autoridade bíblica. Em refutação ao ensino progressista, é indispensável reafirmar a doutrina da inspiração divina, verbal e plenária, da inerrância da palavra de Deus e validar o princípio de sola scriptura, ou seja, somente a Escritura, instituído na Reforma Protestante, que estabelece a Bíblia como a única regra infalível e autoridade final de fé e prática. Nessa direção, Lutero advertia sobre a necessidade de distinguir entre o que foi entregue por Deus nos textos sagrados e o que foi inventado pelos homens no contexto da pesada tradição romana da Idade Média, que era o que Lutero combatia. As tradições dos chefes da Igreja Romana que passaram a ser colocados como autoridade igual até o maior do que a palavra de Deus, o que Lutero combatia. Armínio, por sua vez, alertava que a perfeição das Escrituras é solapada quando sua verdade é negada ou reinterpretada. Desse modo, a autoridade bíblica é ratificada quando se oferece resistência
a presunção das ideologias humanas em acrescentar ou retirar alguma coisa das Escrituras. Ou seja, a Bíblia ela é preservada e deve ser preservada na sua mensagem através da resistência. Por meio de quê? Da pregação da verdade, de que a Bíblia, de fato, ela é a inspirada e inerrante palavra de Deus. Subtópico 2. Ensinando as doutrinas bíblicas. A grande comissão confiada à igreja consiste em fazer e ensinar discípulos. Compreende uma ordenança proclamadora e um mandato educacional, que é proclamar a mensagem e educar as pessoas na palavra. A incumbência é tanto de formação quanto de transformação de indivíduos. É responsabilidade da igreja evangelizar o mundo e ensinar as doutrinas bíblicas. Em vista disso, Paulo exorta a necessária dedicação ao ensino. A atividade é essencial para instruir, expor e corrigir o erro. Então aqui a área do ensino é essencial para isso, para expor e corrigir o erro. Essa atuação é primordial na transformação da velha natureza, formação do caráter cristão, resultando no genuíno crescimento de uma igreja espiritualmente saudável e doutrinariamente bíblica. Aí o ensino é fundamental. Não é por acaso que algumas igrejas que querem viver à margem da Bíblia não valorizam o ensino. Isso é algo que eu sempre levo comigo, esse questionamento. Por que o ensino não é valorizado em muitas igrejas? Porque dificilmente você vê um mestre, por exemplo, ele alcançando o posto de um líder, de um pastor. Porque dificilmente acontece isso com o mestre. Já parou para pensar? Que geralmente o mestre ele é silenciado dentro da igreja, ele tem uma área de atuação muito restrita, porque infelizmente para muitos que lideram, eles preferem um povo ignorante. Por quê? Porque se o povo ler e conhecer a Bíblia, estudar a Bíblia, a maioria daqueles que lideram serão reprovados pelo povo, porque serão reprovados pela própria Bíblia. Daí não há tanto interesse em que mestres venham a liderar a igreja, infelizmente. Terceiro e último subtópico, enfatizando a santificação. O fortalecimento da autoridade bíblica e o aprendizado das doutrinas cristãs precisam estar atrelados a uma vida de santidade. Então, enfatizando a santificação, aqui mostra que o fortalecimento da autoridade bíblica e o aprendizado das doutrinas deve estar atrelado à santificação, à santidade. Santidade sem Bíblia, sem doutrina, sem palavra, isso não é santidade. Isso pode ser fanatismo, pode ser meninice, menos santidade. O que opera a santificação é o Espírito Santo. E o meio que ele opera é exatamente através das Escrituras. O verbo santificar vem do grego hagiazo, que significa separar, purificar e consagrar. O adjetivo santo é tradução do vocábulo hagios. Desse modo, a santificação é a operação do Espírito Santo em manter o crente separado do pecado e consagrado a Deus. Grave isso. Ser santo não é só ser separado do mundo. Você foi separado para quê? Separado para ser consagrado a Deus. Então a santidade não consiste apenas em ser separado. Ser separado é a metade do caminho. A santidade consiste em ser separado e dedicado a Deus. Esse é o sentido total de ser santo. É a continuação da obra iniciada na regeneração, quando o salvo recebe novidade de vida e se estende até o dia da glorificação do crente. A santificação se estende até o dia da glorificação do crente.
aí quando do arrebatamento da igreja. A ênfase está na obediência à palavra de Deus, no abandono das concupiscências e numa vida de retidão moral em toda a maneira de viver. E a conclusão. As Escrituras advertem que a conduta humana nos últimos dias é de repulsiva descaracterização da fé. A heresia progressista critica as Escrituras, promove o enfraquecimento da ortodoxia, instiga a frouxidão moral e afasta as pessoas do verdadeiro cristianismo. Contudo, a postura da igreja não deve ser de inércia, mas de resistência à iniquidade. A igreja ela tem que ser uma igreja militante e protestante, que proteste contra o erro. A defesa da fé ocorre quando os valores imutáveis e atemporais da Bíblia são exercitados pelo poder de Deus na vida diária de cada crente. Então, ou seja, como é que eu defendo a fé cristã? É apenas pelo discurso? Também, mas não apenas. A melhor maneira de eu defender a fé cristã é pela minha maneira de viver. Discurso já existe muito. O que falta mesmo é exemplo. O que falta mesmo é vida. É modelo de vida cristã. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando ao teu coração. Que nós tenhamos aprendido nesse momento em que aqui passamos, eu tive que correr um pouco aqui no final, sobre o perigo do ensino progressista que quer transformar a igreja em mais uma sociedade, em mais uma comunidade ou uma instituição social. A igreja visível, ela é para ser uma manifestação da igreja invisível de Cristo. Que Deus nos abençoe, um abraço e que a paz de Cristo esteja sobre tua vida, tua família e que você, que eu, que nós tenhamos cuidado da nossa vida com Deus. Um abraço, graça e paz, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.